várias adaptações que foram para o cinema de contos e histórias infantis, como Ursinho Pooh Sangue e Mel, ou A Vingança do Marinheiro Popeye, The Mouse Trap e outros filmes bagaceiras que trouxeram adaptações de contos e histórias infantis. Mas esse aqui que eu vou falar hoje em específico me deixou muito agoniado. Olá, tripulantes desta nave, eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre A Meia-Irmã Feia, filme de 2025 dirigido pela Emily Litchfield. A Emily dirigiu alguns filmes como Sarah's Intimate Confessions, How Do You Like My Hair, entre outros filmes, principalmente curta-metragens. É uma diretora parcialmente bem jovem. E o trabalho mais conhecido dela foi A Meia-Irmã Feia. Mas vamos lá. Aqui a Meia-Irmã Feia a gente acompanha. A Elvira. Ela é apaixonada pelos contos do príncipe daquelas terras. Ela fica determinada a se tornar cada vez mais bela porque vai ter um baile desse príncipe que ele vai escolher uma das donzelas para poder casar. E essa história você já conhece muito bem, mas ela vai por outros desfechos aqui. Entretanto, as coisas que essa Elvira faz para poder conquistar o príncipe chegam a ser terrivelmente extremos. Vamos lá. Esse filme, ele é um filme bastante porque ele faz uma releitura do conto dos irmãos Grimm. Para quem não conhece o conto original da Cinderela, que é o que a gente está falando aqui, ele é bem diferente do que a gente viu a Disney fazer. Os irmãos Grimm, para quem não conhece, eles são responsáveis por fazer muito dos contos originais de várias histórias da Disney, que a gente vê como histórias fofas e outra coisa, mas na verdade são bem sombrias, e esse é o caso aqui de Cinderela. Eu não vou dar muito spoiler, mais pra frente eu vou destrinchando um pouquinho desse conto, né, de 1912, que foi a adaptação usada aqui em Minha Irmã Feia, mas vamos lá. O filme aqui, ele tem um tema principal muito forte, que é a pressão estética. A pressão estética para agradar homens da sociedade, entre várias coisas. E aqui é um dos pontos principais. A gente vê essa personagem da Elvira como sendo esse principal foco dessa pressão estética aqui. A gente vê ela fazendo muita doideira para poder se encaixar. Esse grupo de meninas que iam atrás desse príncipe para mudar de vida, para ficar rica, para poder ficar com a vida de boa. O foco realmente é Elvira, um pouco da Agnes, que é a nossa Cinderela aqui. A gente vê a perspectiva da filha da madrasta, uma das filhas que é a Elvira. A gente tem a outra, só que essa outra filha, ela é uma menina que gosta de ficar mais na dela, ela não se mistura muito nessas loucuras da mãe. Ela vive a vida dela do jeito que ela quer. A madrasta má aqui é mais translocada do que a gente pensa. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, porque aqui a gente nunca vê pessoas que são muito boas. A Elvira, por mais que aconteça tanta coisa com ela, ela não é totalmente boa. A gente vê várias partes ruins da Elvira, principalmente algumas coisas que ela faz com a própria Agnes. E também a gente vê a parte ruim da Cinderela, da Agnes, né? Que ela já, a partir do momento que a Elvira pisou na casa, a Elvira foi simpática, tratou ela muito bem. Em contrapartida, a Agnes foi muito grossa, já começou a falar da aparência da menina, tentou passar uma menina legal, mas pessoa uma alma meio cebosa, mas vamos lá. A gente vê a Elvira constantemente nessa humilhação por conta da aparência, seja na escola para aprender as danças lá. A mãe dela que vira e mexe fica falando que você não vai conseguir ninguém porque você é feia. A própria Agnes, a nossa Cinderela aqui, a única pessoa que não fala da aparência dela e não fica com isso é a irmã dela. E a gente vê muito da sociedade em si toda hora nessa menina, e a Agnes sendo a perfeita, a Agnes sendo a bonita. Então a gente vê muito disso, dessa humilhação por conta das aparências, que é uma das coisas que conta muito aqui. A gente ficava o tempo todo no começo da festa, antes da Agnes chegar lá no baile, lá no final, meio que encantado pela Elvira, pelas coisas, até porque ela passou por tanta coisa. No final, aparece a Agnes e o príncipe largar ela e ficar com a Agnes. Então, não é a pena a gente mudar tanto por conta de alguém? Fica aí o questionamento. Várias cenas agoniantes, como eu falei, como por exemplo a cena do ovo da Kenya,
que a Elvira ganhou da mãe dela meio que um colarzinho aquele colar que você abre, tem uma foto e tal. E nesse colar tinha um ovo de tênia. Ovo de tênia é esse que na cabeça dela, ela via esse ovo, a tênia ia eclodir. E aí ela ia conseguir fazer com que essa tênia comesse o que ela comia. Então, assim, ela comeria muito e a tênia comeria tudo e ela ia emagrecendo com isso. Assim, esse plano deu certo até um bocado. Depois disso, só descambou. E essa cena do ovo de tênia já é ruim. Mas quando a tênia sai... Outra coisa também é a costura dos cílios. Meu Deus amado. Vamos dar graças a Deus que hoje em dia é só passar uma colinha bonitinha, colou o cílio, alongamento de cílio aí, que a pessoa sai com o olho desse tamanho, tudo vermelho, mas ainda assim não dói tanto. Agora, costurar o cílio, e o pior que a cena dá uns close em pele, as coisas, nossa senhora, é realmente agoniante. E aí a gente tem ela arrumando a própria cirurgia do nariz. A gente tem o corte dos dedos para encaixar no sapatinho, para poder ser a mulher que o príncipe estava procurando no final. Enfim, tem várias cenas aqui que são perturbadoras. Para não falar outra coisa, você fica meio que tipo, não é possível que isso está acontecendo. Ver a degradação do ser humano atrás, uma beleza perfeita, de agradar essas pessoas, para as pessoas pararem de fazer isso. Principalmente que o personagem de Elvira, a gente vê o final dela, ficar do jeito que ela ficou, mas se bem que ela ficou no final muito ruim, se perdendo, acabando com ela mesma, para poder agradar a mãe, o príncipe e os outros. E no final, ela teve o seu final ok, né, que a irmã dela conseguiu salvar ela e levar ela da casa da mãe dela, porque a mãe dela já estava se embrenhando para ver se ela conseguia riqueza de qualquer jeito. Pode-se dizer que a gente teve um final agoniante do jeito que foi tudo. O que a gente não pode deixar de falar é as partes técnicas aqui. A fotografia desse filme é muito bonita, principalmente no começo também, que a gente tem um contraste entre vermelho e azul. Na parte de Elvira, lendo um conto, uma poesia do príncipe, e aí tem algumas imagens, nossa, belíssima aquela fotografia, aqueles contrastes, e outras cenas acompanham muito isso na aula do balé, quando elas vão para a floresta. Então tem várias cenas da fotografia que acompanha essa coisa muito bonita, assim, cenários que são muito bem feitos, muito bonitos, e levam muito para esse contexto da época que se passa. Figurinos são incríveis também, principalmente, assim, acho os vestidos da Elvira muito feios, acho, mas muito incríveis os trabalhos feitos aqui. Os efeitos práticos são muito bons. Essas cenas agoniantes que eu falei. E muito aqui é muito misturado com CGI. E são coisas que realmente parecem verdade. Passam aquela coisa realística. Então eu acho que isso ajuda muito a passar essa coisa que a gente fica meio que no Jesus, essa menina. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo. E diz aí se você assistiu, se você não assistiu, o que você achou. E se você viu a referência dos contos dos irmãos. Eu vou ficando por aqui. Até mais.